separação, ela pode ser o fim de uma história, mas também é o começo de uma nova mulher. Olá, pessoal! Bom, hoje é um episódio muito especial para mim, porque trouxe uma pessoa que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu passei por um processo de separação e precisei lidar com o processo judicial. E foi ela quem me ajudou com tudo isso, inclusive a me posicionar e a conhecer os meus direitos. Eu acho que principalmente quando a gente passa por uma manipulação, medo, até dependência emocional, ela foi extremamente importante nessa fase da minha vida. Então hoje estou trazendo aqui uma advogada de direito de família, há mais de 10 anos que ela trabalha com isso, doutora Patrícia Bagatini. Seja bem-vinda! Muito especial ter você aqui comigo. E ela está aqui também para ajudar vocês, mulheres, a conhecerem mais sobre o direito de vocês e tirarem todas as dúvidas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer mesmo. E também poder falar isso para as pessoas e levar um pouco da minha experiência para ajudar outras pessoas. Que ajuda e muito, viu? Bom, então vamos começar. Normalmente a mulherada, ela sente medo, muitas vezes, né? Inclusive eu fui uma das que demorei para entrar com esse processo, eu senti muito medo. Por que você acha que as mulheres demoram para tomar uma decisão, para seguir em frente com o processo? E o que você julgaria que seria o momento certo delas fazerem isso? Acredito que pelo medo de se sentir coagida também, acredito que essa é a demora. Mas o ideal é que fosse antes, para já ter algumas ideias mais precoces, iria ajudar bastante se fosse antes, né? Mas o momento certo, não tem momento certo. Acredito que quando começam as discussões, as discordâncias sobre bens, quando um acaba escondendo financeiramente do outro algumas questões, ou quando há algum litígio sobre filhos, já deve partir, no sentido de eu vou tirar a guarda de você, você não vai mais ver seu filho, você não vai ficar mais com o imóvel, eu vou tirar o imóvel de você, você não vai ficar com mais nada, você vai sair sem nada, você vai perder. Acredito que tudo isso impede que ela procure ajuda e acabe fazendo até de forma rápida, sem pensar e no emocional. E acredito que o momento certo é esse. Quando começam as confusões, você já tem um desgaste no relacionamento, acredito que já é o momento de você procurar uma orientação. Mas às vezes a mulher passa por uma manipulação, eu acho que o filho é o ponto fraco também, né? Sim. Quando você toca no ponto filho, que vai tirar o filho, eu acho que a mulher fica mais acuada e muitas vezes ela é levada a fazer acordos que são ruins para ela, né? Sim, acabam fazendo até por medo, né? Ou sem pensar muito, ou porque não sabem realmente os bens, não sabe o financeiro, não sabe quanto o filho gasta, por não ter ideia realmente, porque quem geriu o lar realmente foi o companheiro. E aí, buscando a paz, né? Que a paz pode custar caro, um pouco para frente, elas acabam fazendo o acordo do jeito que ele quer. E qual que é a diferença entre a separação amigável e a litigiosa? A amigável, que é consensual, normalmente a gente consegue fazer por cartório, é um termo feito em cartório, um acordo, mas se tem filho menor não pode fazer via cartório, porque precisa do Ministério Público ali para garantir o direito do menor, né? Então isso é judicial. Mas pode ser feito consensual também na justiça, que é quando a gente faz um termo de acordo, mas as partes têm que estar de acordo em tudo: guarda, partilha de bens, alimentos, regime de convivência e o divórcio. Tem que estar tudo certinho para que o juiz só homologue o acordo. E a parte litigiosa é quando não há acordo sobre qualquer uma dessas questões. Que aí seria a briga mesmo, sim, né? Isso. Ou quando tem o menor, e aí normalmente gera briga com o menor, né?
Existe em aquelas relação a isso. É discordâncias e isso. acaba tendo que cada um defender seu lado, né? É isso. Aí nós vamos para o litigioso, onde cada um demonstra a sua parte e o juiz que vai decidir pelos dois. E quando que o divórcio ele precisa virar um processo judicial? Porque você falou, né, dá para ir só pelo cartório, mas quando Sim. tem um menor, não. Não. Precisa de um advogado. Na verdade, nos dois casos precisa de advogado, tanto no cartório quanto judicial. Ah, tá. Mas com o menor precisa obrigatoriamente ser judicial. Para decidir essa questão de guarda e tudo. Para passar pelo Ministério Público somente, para que ele veja se o termo de acordo está de acordo com os interesses do menor, está bem resguardado, somente por isso. Ah, tá. Entendi. Eu lembro que eu, né, no meu caso, eu sempre quis acordo. Eu sempre quis Sim, muito essa parte do consensual, né? sim, Mas não dava muito certo e a gente acabou precisando ir para o litigioso. Mas o que eu vejo assim à minha volta muitas vezes são mulheres fazendo acordos naquele momento, eu acho que de vulnerabilidade, de fragilidade, em busca pela paz, que você falou, que quer a paz, quer se livrar logo, mas eu vejo que depois de um tempo elas se arrependem, aí que elas percebem que aquele acordo foi ruim para elas. sim. Como que faz depois disso? Como dá para entrar com o processo? Como que funciona esse? Já assinei o acordo, deu tudo certo, só que na prática não está funcionando. Como que resolve? Depende. Na parte de partilha, do divórcio, né? O divórcio hoje, ele, independente se a outra parte quer, o juiz vai autorizar e vai decretar o divórcio. A partilha de bens, se você fez, a não ser com um ato anulatório, né, uma nulidade, você não consegue mais rever isso. Então, a partir do momento que você assina aquele acordo, que é homologado ou que é feito em cartório, não tem mais muito o que fazer, a não ser que apareça um outro bem, apareça alguma outra situação, enfim, uma sobrepartilha é diferente. A não ser que mude a realidade Isso. do cenário ali, Fora né? isso, não tem o que fazer. Agora, a questão dos filhos, dá para fazer uma revisional de guarda, de pensão e da convivência. A questão é que é muito mais complexo do que uma ação de alimentos, uma ação de guarda e de visitas, né? Então, fica mais complexo porque tem que comprovar a pensão alimentícia, tem que comprovar que houve mudança na necessidade da criança e na capacidade do pai em pagar, né? Normalmente é o pai, né? E o regime também de convivência pela questão, às vezes, psicológica, a guarda também. Então é difícil modificar isso. Pode rever tudo isso, mas é um pouco mais complexo. Mais trabalhoso, né? Bem Pelo mais visto. trabalhoso do que fazer um termo de acordo ou você lutar inicialmente por esses direitos. Ou seja, é melhor lutar inicialmente do Sim, que. buscar uma orientação jurídica inicial já, do que você rever tudo isso depois. É importante mesmo. Porque a maioria não guarda provas suficientes. Então, quando chega lá para uma revisional, para modificação de uma guarda, já não tem ali umas provas suficientes e precisa, é documental. É porque, na verdade, você nunca imagina que o outro Ele vai não vai fazer fazer, isso que o comigo. outro. Exatamente, esse é o problema, né? Porque E, existiu um relacionamento, existiu uma confiança, existiu sim, ali uma. E aí eu vejo até que normalmente quando você faz o acordo, normalmente a mulher, né? Ela nunca espera que o homem vai fazer alguma coisa ruim normalmente depois. não. E às vezes dá mais trabalho isso. Eu Sim, vejo algumas mulheres à minha volta sofrendo muitas vezes em relação a isso. normalmente está abalado emocionalmente, não quer mexer com isso, ou não quer fazer um acordo, não quer formalizar um acordo. É. Né? Não quero mexer, não quero fazer, mas aí cada um segue sua vida e às vezes acaba encontrando empecilhos aí quando um resolve refazer a sua vida, principalmente. E aí Normalmente a mulher começa se ferra mais, né? uns conflitos aí, Porque ela que fica com o filho, ela que tem mais mais gasto, gasto. ela que fica mais sobrecarregada para trabalhar, tem Sim, menos tempo para trabalhar do que o pai. sim, e demora. É uma ação que demora um pouco. Então, até ver esse valor, decretar uns provisórios, às vezes o juiz prefere fazer uma audiência primeiro do que decretar o provisórios. Então, a mulher fica levando isso até o tempo do processo. Então, o ideal é fazer o quanto antes. E como que é definido esse valor da pensão, Fátima? A pensão é pelo binômio necessidade e possibilidade, que a lei diz, né?
Não é os 30%, que é o mito, né? Que toda mulher já Nossa, todo chega, mundo eu fala. quero os 30%, mas a lei não diz que tem que ser 30%. Então, é a necessidade da criança, quanto a criança gasta, quanto a criança precisa, versus a possibilidade do pai de pagar. Normalmente o pai, né? Qual a capacidade dele? Ele tem um emprego formal, registrado na carteira? Ele é autônomo? Você tem provas do quanto ele ganha? Ou, às vezes, ele é autônomo, a gente vai pela teoria da aparência, né? Redes sociais, testemunha. As redes Então, sociais, elas contam no processo hoje em muito, dia? muito, uso muito. Porque ela demonstra a realidade da pessoa. Posta foto com o carro, posta foto viajando, e não espera, né, aí que vá parar em um processo. E quando esse Então, pai tenta esconder tudo isso, aí a mulher vai ali contra um pai que é autônomo e ele já sabe como funciona, vamos dizer assim, ele tenta esconder. Como que a mulher pode conseguir uma ajuda para provar? Como que ela... nós temos uns caminhos, né, que a gente utiliza pela lei, que eu não consigo falar tudo aqui para você, mas normalmente é realmente pela teoria da aparência. Ah, ele esconde em rede social, tem testemunha? Tem alguma conversa em WhatsApp? Você guardou alguma coisa de muito tempo? Algum documento que vocês tinham quando vocês estavam juntos? Coisas que às vezes não guardam, né? De tempo, Verdade. que é casado porque não espera um divórcio, Não. né? Então, o ideal é já se proteger durante ali a união. E quando o pai não paga a pensão? Tem que executar, né? Tem que entrar com cumprimento de sentença. Devendo um mês, hoje a lei já permite essa execução. De 1 a 3 meses é sob pena de prisão civil, podendo ficar Então, preso a de um a partir três do primeiro meses. mês já entra Já pode na entrar, prisão? isso, já pode entrar. Até 3 meses que ele está devendo, entra com a prisão civil, que pode ficar preso de 1 a 3 meses. Mas ele sai devendo, né? Não é porque ele ficou preso que ele não está devendo mais. Mas aí, quando esse pai é preso, para ele ser solto, ele é obrigado a pagar Sim, ou não? ele tem que pagar para sair ou fazer um acordo. Ah, E entendi. aí, a partir desses 3 meses, nós fazemos sob pena de penhora. Aí vai atrás dos bens dele, conta, imóveis, carro, veículo, qualquer o que ele tiver. Infelizmente, tem uns que escondem, que mudam o nome, que transferem o Sim, que às vezes nome. some, sim, sim. E aí, Aí como nós que fica a usamos mulher? a parte da execução aí para ir buscar esses bens com vários sistemas que hoje estão disponíveis. E esse processo demora? Depende. Depende da vara, depende do que a gente encontra, depende se o pai está sumido, depende de várias situações. Normalmente demora um pouquinho, sim. E quando precisa fazer a execução, é rápida? Também não. Também Essa não. busca, é o que eu Também falei, vai essa tudo busca uma demora um demora. pouco, sim. Quais seriam as desculpas mais comuns que os homens usam para não pagar a pensão? Acho que isso deve ter muito. Tem. Desemprego é, eu acho que, o maior. Né? Ou eu sou autônomo, não ganho tudo isso. Ela acha que eu tô ganhando tudo isso. Ela é louca, ela acha que eu ganho muito. Engraçado, quando você é casada, você tem um estilo de vida ali, que ok, comporta todo mundo vive bem. Parece que quando separa, esse pai vira pobre? Mais ou menos isso. E é interessante porque hoje, na pensão alimentícia, o juiz tenta manter o padrão de vida da criança, tá? Se o casal tem condições até depois do divórcio, o juiz tende a manter esse padrão de vida. Porque às vezes a gente junta lá uma planilha de gastos da criança e a outra parte, óbvio, vai falar o quê? Isso é absurdo. Imagina que uma criança gasta 10 mil reais com essa idade. Mas gasta. É que os Verdade. pais não viam anteriormente esse gasto, É, não porque não analisavam esse estava gasto naquele na olhar disputa, ali. isso. E aí vem à tona e metade para cada um normalmente, sem contar residência, água, luz, tudo E isso é quando a mãe não partilhado. trabalha, que ela decidiu separar, mas ela não trabalha ali, tem um tempo, como que faz? Como que fica essa mulher? Então, normalmente, assim, se ela nunca trabalhou, se ela viveu para o lar, para a família, para os filhos, a gente consegue pedir até uma pensão para ex-esposa, né? Então, ingressa com a ação do divórcio ou da dissolução de união estável, pede a pensão para ela. Caso contrário, ela trabalha ou ganha pouco ou agora está desempregada, nós ingressamos com a ação de alimentos e pede alimentos provisórios, o quanto antes, o mais urgente possível, né? Pede liminar.
Mas aí a pensão para essa ex-mulher, ela é por um tempo X, né? Normalmente sim. Normalmente é um tempo, né? A lei entende que é um Para tempo ela poder suficiente, ou se refazer a ela vida, isso, né? ou se ela realmente nunca trabalhou, então depende da situação também. Mas não é para ela ficar no ócio, né? E viver daquela pensão, é realmente para ela se reestruturar. Como que a mulher pode definir o valor de pensão? Como que ela... Eu lembro que isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive para Sim, fazer essa conta para poder apresentar, porque eu não sabia o que incluir, porque é bem o que você falou, né? A gente não tem noção da conta das crianças, o que tudo faz, o sim, que precisa ser colocado nesse valor para poder ser apresentado. tudo. Alimento, É saúde, aluguel, é conta de gás, conta de luz, internet, escola, convênio. Porque a maioria eu vejo sim, que coloca assim, escola, convênio médico, comida, dentista, dentista. comida e só. E roupa, vai para criança. É isso quando coloca. Não, eu já peço para aumentar ali. Quanto você gasta de aluguel? Quanto você gasta de luz, de água? Porque tudo isso é dividido pelas pessoas da casa, as pessoas que integram o lar, né? Então, se mora ela e mais 2 filhos, é dividido por 3. Cada um tem Essa é a seu conta. gasto. Sim. Isso. Porque é tudo, a criança está morando com você, ela também gasta água, também gasta luz, E aonde a criança televisão. mora é onde o gasto é maior, né? Sim, normalmente sim. Então, nós colocamos ali tudo que pode e deu 10 mil. Normalmente é dividido, sendo que quem mora vai ter um gasto um pouco maior. Então, é a necessidade e possibilidade, mais uma Então, vez. aí, vamos supor, a mãe trabalha, ganha bem. O pai trabalha, ganha bem também. Mas, em questão proporcional, às vezes o pai ganha melhor do que a mãe. Como que é feita essa divisão para esse pagamento da pensão? Porque, assim, se a criança mora com a mãe, eu entendo que ela tem muito mais gasto que o Sim, pai e menos tempo disponível para trabalhar também, porque ela sim. precisa dedicar esse tempo à maternidade e tudo mais. Como que o judiciário leva em consideração essa divisão? Então, é pelo binômio, de novo, necessidade, possibilidade e também proporcionalidade. A gente fala até em um trinômio. Então O não fica juiz, nesse 30%, né? não, o Todo juiz mundo vai fala. analisar tudo que for colocado dentro do processo. Às vezes, coloca coisas a mais, claro, né? Que não justifica o porquê que a criança está fazendo tal coisa, uma atividade extracurricular, né? Então, às vezes, o juiz acha, realmente tem juiz que acha que é demais, tem juiz que observa mesmo tudo que está ali dentro do processo. Então, o juiz que vai analisar tudo isso que vai ser juntado, e não é só juntar planilha, é juntar extratos, boletos, pagamentos mesmo. E aí o juiz vai ver se o pai tem, qual que é a possibilidade do pai? O pai tem essa possibilidade realmente de pagar um pouco mais da metade, porque a mãe já vai gastar? Então Sim, ele normalmente se baseia no salário mínimo, uma porcentagem do salário mínimo, para ter um reajuste mesmo, anualmente, né? sim, E não ficar nesse valor, porque a criança tende a gastar mais cada exatamente. E ano. as coisas aumentam, né? Aumenta, a criança cresce, então já se baseia ali no salário mínimo quando é autônomo, para já reajustar isso. Ou uma porcentagem do Quando esse olerite pai é mesmo. CLT, né? Isso. E a guarda, Paty, como que funciona essa guarda? Eu vejo que às vezes muita gente questiona assim, ah, você tem guarda compartilhada, então é uma semana com um, uma semana com outro? Não, não, Como que a lei na é? verdade nem autoriza isso, né? A guarda compartilhada hoje é a legal, a que normalmente o juiz fixa, mas podemos também termos a guarda unilateral, paterna ou materna. E aí vai depender da situação. A guarda compartilhada é somente para o casal gerir as questões da criança mesmo. Então eles têm que entrar num acordo, onde vai estudar, qual plano de saúde, qual médico vai passar, vai tomar essa vacina ou não vai tomar essa vacina. Então, é um Decisões consenso, maiores, na isso, verdade. é um consenso sobre a vida da criança. E se não existe esse acordo, nós tentamos demonstrar isso para o juiz. Não há essa união, essa Esse bom conversa, isso. relacionamento. Eles não têm um bom relacionamento, juiz. Então, tem que ser unilateral. Então, a gente tende a levar para o unilateral. Nem sempre é possível, porque realmente a lei determina
que seja o melhor, que seja compartilhada, para que os dois possam estar dentro da vida, da rotina da criança. Sim. Mas não quer dizer que a guarda unilateral vai fazer com que o pai perca o poder familiar dele, perca a presença de pai, ele não vai ser menos pai. A questão é que a mãe vai gerir tudo isso. A mãe vai colocar na escola, a mãe vai decidir onde vai passar no médico, e sem perguntar para o outro. Né? Então, essa às vezes, obrigação de ter isso, que... o pai quer discutir ali também por questões pessoais com a mãe, e às vezes porque realmente quer ter a guarda compartilhada e quer vivenciar mais aquilo do filho. Então, depende muito da discussão também. Mas a guarda compartilhada funciona bem quando há esse bom relacionamento entre os pais, né? E isso que você falou de uma semana com o outro é uma guarda alternada, que a lei não autoriza. Ele não pode... É ruim para criança, né? Isso, ele não pode ficar à mercê, né? Vou ficar hoje no meu pai, hoje na minha mãe. Ele tem que saber onde ele mora. Ele tem que ter uma residência fixa. Então, a guarda compartilhada é determinada com residência fixa com um dos dois e o regime de convivência com o outro. Então, ele mora com um e visita o outro. Mas os dois discutem sobre a vida dele, né? Sobre gerir a vida dele. E quando esse pai não participa? Assim, de nada. Porque às vezes eu vejo que tem pais que nem pegam as crianças nas visitas também. Sim, porque a visita é um direito e um dever, inclusive. Né? Hoje é bem discutido isso, mas depende, né? Se você já ingressou com uma ação e já está determinada a guarda compartilhada, você ingressa com a ação de modificação e diz: o pai não está convivendo, o pai não entra, então eu quero decidir tudo sozinha. Não é presente nem nada, isso. né? Ou se você não entrou e está entrando agora com a ação, você diz o porquê da guarda unilateral, justamente por isso, porque o pai não convive, não participa, não se interessa pela criança, então eu quero a guarda unilateral para que eu possa gerir a vida do meu filho sozinho. E quando chega ao ponto, assim, da criança começar a resistir aí pro pai, dela não querer ir pro pai? Tem que buscar o porquê dessa resistência. Há um fundo psicológico? Aconteceu alguma coisa na casa do pai? Mas a mãe pode simplesmente, assim, a criança fala: mãe, eu não quero ir pro meu pai. Ela pode falar: não vai e pronto? Como Não é que... tão simples assim, mas o ideal é não forçar a criança a fazer essa visita. Fazer um estudo psicológico, ir atrás de uma psicóloga, porque o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Procurar conversar com o pai se há um bom relacionamento, porque às vezes o pai quer forçar. Nem sempre é fácil. E eu oriento a não forçar a criança aí. E se ele achar ruim, ele que ingresse com uma ação judicial e fale o que está acontecendo. E normalmente eles querem levar isso para uma alienação parental. Às vezes a mãe está só protegendo a criança e ele quer levar para uma discussão de alienação parental, que não é. Né? Então, é ele que entre e discuta lá sobre isso e resolva sobre isso. Mas o ideal é não forçar. Mas nessa situação, o pai poderia chamar a polícia para obrigar a criança a ir para casa dele? Pode, mas aí cabe à mãe também a dizer o que está acontecendo. Tem realmente um acordo, uma sentença, algo que determina que a criança vá, mas não sou eu que estou impedindo. Realmente a criança não quer ir e eu não vou obrigar meu filho a ir. Entendi. Entre em contato com o seu advogado, conversa ali com o policial, demonstra o que está acontecendo e ele que ingressa com a ação judicial dele para discutir sobre isso. Porque tem muitas situações que pode ter manipulação. Sim. E a manipulação, muitas vezes, ela é pesada, né? Sim, Quando é grave. que a manipulação, ela vira uma alienação parental? Quando um dos genitores, né, porque pode ser qualquer um dos dois, coloca o filho contra o outro pai ou a mãe. Então, faz a cabecinha dele ali sobre a mãe ou o pai, sua mãe não presta, seu pai não presta, ele não gosta de você, ele não paga a pensão direito, quer te ver, ou começa a colocar a situação ali do casal para a criança e principalmente colocar um contra o outro. E isso gera uma alienação. Como que você prova essas coisas? Normalmente o pai que quer entrar com isso para ferrar a mãe, né? Sim, já fiz ações, estou com ações em andamento sobre alienação. E o que eu tenho juntado é WhatsApp, conversa, onde o pai fala sobre isso. Também testemunha, relatório psicológico, um laudo psicológico. Ajuda muito. Não é, ou seja, às vezes eu vejo que tem pai que ameaça a mãe, né? Fala assim: vou entrar com alienação parental, não sei o quê. Pode entrar. Bota medo na mãe.
E aí você fica, aí a mãe fica, meu Deus, como que eu faço? Vou Será que perder eu a tô fazendo? guarda, estou fazendo coisa errada. Por isso que é bom procurar orientação jurídica para saber se realmente existe isso, se realmente está acontecendo isso. Eu oriento a não impedir, por exemplo, a visita. Falar, ah, meu filho não quer ir. Eu oriento a não impedir, mas conversa com a criança, ou fala para a criança explicar para o pai: pai, eu não quero hoje, quero ficar com a mamãe. Qualquer coisa nesse sentido para se também se resguardar ali futuramente. Mas na prática às vezes é difícil isso, não? Sim, por isso precisa da orientação jurídica, Sim, para sim. poder se resguardar ali de uma futura ação, de alienação, de modificação de guarda, E às qualquer vezes coisa essa nesse mãe, sentido. ela foi muito manipulada no casamento, né? Sim. O que a gente pode colocar que caracteriza como violência psicológica dentro de um relacionamento? Um abalo emocional, às vezes é muito sorrateiro, né? Ele manipula a mulher a fazer coisas, a não saber realmente das finanças, de nada, para realmente, se acontecer algo, acredito que ele se resguardar, ele começa a se resguardar, né? Ter um controle O total, controle né? total da pessoa ali. Acho que Mas isso, aí, você acha que é possível provar essa manipulação, esse abuso emocional num processo? sim, consegui provar através de estudo psicológico, psicossocial. Testemunha também, às vezes um boletim de ocorrência pedindo uma medida protetiva, expondo tudo isso, né? Porque às vezes a mulher não vê, obviamente, não É, percebe, né? porque às vezes ela é tão É sutil essa sutil. manipulação que você não percebe. A mulher ela acha que ela está errada, às vezes ela acha que ela está querendo demais, está sendo injusta. Como que ela pode provar que ela está sendo manipulada? Você lida com mulheres assim, né? Sim, E aí, como que você consegue ajudar essas mulheres? Porque nunca dá para a gente chegar para ela e falar assim: olha, você está sendo manipulada, sim, olha, você está sendo. Não dá, porque muitas vezes a mulher não enxerga. Eu mesma demorei. sim. Então, como que você faz para conseguir ajudar essas mulheres? Apoio. Tá ali conversando, ver se existe um apoio familiar, ver se existe um apoio psicológico. Por onde que eu vou? Eu vou buscando isso para saber por onde eu posso ir. Alguma proteção legal para essas mulheres, para esse tipo de situação? Sim, a violência doméstica hoje, né, a Maria da Penha, principalmente não, mas também a psicológica, né? Não só física, porque a violência não é só física, Sim, é psicológica, é patrimonial, é que fica física. ameaçando. Sim, Eu vejo que muitas mulheres às vezes têm medo de seguir com o processo judicial, de tanta ameaça que ela recebe, falando: se você entrar, você não vai conseguir tirar mais do que isso de mim. Se você entrar, eu vou tirar seu filho de você não vai mais ver seu você. filho. É, Aí tudo cabe à mulher, né, conversar com o advogado, contar tudo isso para o advogado também conseguir trabalhar em cima disso, em uma ação mas, judicial. Paty, eu vejo que às vezes tem. Por exemplo, eu encontrei muito apoio em você, mas eu vejo amigas conhecidas que não têm isso de uma advogada, que muitas vezes parece que o advogado às vezes até bate contra, fala, não, não vamos fazer isso porque não vai dar certo. Eu acho que essa humanização da advogada às vezes é importante, né? Como que você vê isso? Sim, eu acredito que é muito importante. É uma pena, né? Mas eu acredito que a cliente ela precisa se sentir segura Sim, com o profissional, né? Ter confiança no que o profissional está fazendo. Não é só combater. Ah, aconteceu isso, eu quero que você coloque no processo. Não, tem que ter estratégia também. Não é só uma questão de empatia pelo que está acontecendo também, né? sim. Mas eu tenho que pensar racionalmente sobre aquilo, né? Então, pensando racionalmente, isso não é interessante, vamos por esse caminho. Então, dá o apoio, tem a empatia. É uma pena que alguns não tenham mesmo, vão só realmente no que é prático e pronto. E não é só isso, ela tá frustrada, ela tá já chega arrasada, né? Normalmente nas É, consultas. eu, Emocionalmente já tá muito mal. então, Né? Então, você lidar com isso somente na prática, na lei fria, não acho legal.
Eu acho que talvez a hora que você entende o lado emocional, às vezes você consegue até pegar algumas brechas na lei, né? Sim, a partir disso, né, o que a mulher vai falando, o que a cliente vai demonstrando ali é onde eu pego o que eu vou usar, né? Às vezes existe um narcisismo, eu já vejo, analiso e vou por esse lado, né? Já consegui através de laudo psicológico também, pelo processo, Como que verificar é ter um isso. processo contra um narcisista? Porque eu acho que isso deve ser difícil, hein? É bom. Porque ele pega, porque ele pega no emocional de um jeito que a E mulher sim, fica com e eu medo. vou apoiando durante todo esse processo, pelo tempo que dura o processo, porque elas vão me contando, ele fez isso, ele fez aquilo, e eu oriento, não faça isso, não fale aquilo, busque as mensagens, me manda o print, o que aconteceu, depende muito da situação, né? Cada situação é uma situação. Então eu vou orientando ali ao longo do processo para que ela não caia mais nessa cilada, porque ela não tá vendo, mas eu tô. Você está vendo de fora. É. Você que lida bastante com isso, né? Inclusive narcisista. Você, na sua vida pessoal, você já teve uma experiência assim? Já. Já, mas eu não precisei disso para entrar nessa área, né? Eu me especializei porque eu amo mesmo essa área, é uma questão minha, pessoal, mas já me relacionei há muitos anos atrás, mas recentemente foi pior e aí eu vi realmente o que as clientes passam, né? Como é É que difícil, é difícil. Eu passei por uma violência psicológica, emocional e patrimonial, então é onde você vê como que nós ficamos muito à mercê, vulnerável, muito né? vulnerável Porque a gente e acredita, a porque a gente gente acredita, mas confia. você é advogada, mas eu A tenho pessoa julga também, porque como você lida muito com isso, tem conhecimento, acho que você vai perceber, né? mas aí eu uso meu emocional, né? Não estou usando meu É, racional. você é um ser humano Eu sou um ser também, humano tem além de advogada. sentimento, tem um coração quente ali funcionando, Sim, né? sim, e você não vê, realmente você não vê. É surreal mesmo. Você só percebe quando você sai da situação, né? Sim, E ainda depois de um tempo, porque eu acho que bastante tempo. Porque você fica com dó, você acha que ele não seria capaz de fazer isso, é por que que difícil fez acreditar, isso? é verdade. E você teve apoio de outra Tive apoio pessoa, familiar, tive. de outra advogada, como que Também tive, tanto que eu fiz o boletim de ocorrência, né, da violência doméstica, porque um advogado me pegou e falou: você vai fazer, porque isso é violência doméstica. caramba, Então, como é diferente a gente estar na é situação, diferente. né? Se eu vejo que realmente meus clientes estão nessa situação de não ter nada, ou ela fala não quero, não vai dar em nada, eu também oriento, não vai, acredito que vai ser difícil de achar. Acho que é importante isso também deixar claro, né? Não é só pagar o Colocar advogado. todas as possibilidades, né? Exatamente, olha, por aqui vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Pamela, pode não dar certo isso. Se eu tiver que executar, ele não tem nenhum bem, pode ser difícil de achar um bem. Então, é deixar realmente claro, não é só receber os honorários e pronto. E quais os erros que as mulheres mais cometem durante um divórcio, assim, um Acredito que é ter processo? fechado os olhos mesmo. Achar que ele não ia fazer nada, então não sabe, como eu te falei, as finanças, não sabe o patrimônio, não sabe nada, não sabe gasto dos filhos, não sabe os direitos que tem. É, acho que esse é o pior. Eu mesma não sabia, estava perdida da Silvia. Sim, sim. Meu Na primeira Deus! vez você estava meio, né, não queria muito, Eu tinha medo, na tinha muito verdade, eu medo, estava com estava muito medo. muito Acuada, acuada, isso estava mesmo. muito acuada, então eu te orientei juridicamente o que você podia fazer ou não. E aí, depois de um mês, você voltou. Mas É, aí você já estava mais desgastada. muito. Então, esse tempo aí gerou um desgaste que poderia ter sido desnecessário antes. Mas é óbvio, né? Tem a questão emocional e eu deixo, porque tem a questão Mas eu acho que também da nada é por pessoa. acaso, né? Sim, Você lida mais com mulheres, né? mas Durante esse processo. Você, ao longo desse tempo, dessa experiência, você viu mulheres se reconstruírem, vi. após isso? Como Fico que... muito feliz, inclusive. É interessante, né? Ver toda
Porque você vê a mulher chegando acabada Isso! ali Tudo que ela e depois passou, ela te toda a levantando. evolução dela, né? Algumas chegam a casar, outras você vê melhor profissionalmente. Então, seguem a vida realmente. Vi muito. Graças a Deus. Mas também é muita conversa, eu acabo fazendo amizade com as clientes, a maioria, pelo menos. As que são Verdade. mais graves, os processos que demoram mais, eu acabo fazendo ali uma amizade e É porque vendo a a evolução. advogada, ela tem um contato muito próximo, né? Sim, E ainda mais um momento de dor, de vulnerabilidade. sim. Então, acaba criando um vínculo. Mas eu acho que não é todo advogado que tem isso. Não, não. Alguns não têm nem paciência, na verdade. Então, assim, eu faço isso sem interferir muito na vida também da pessoa, mas eu sempre estou ali à disposição de estar sempre conversando. Tem clientes que me chamam todos os dias, inclusive de final de semana, às vezes acontece alguma coisa. Algumas são mais desesperadas, algumas são mais tranquilas. Então, depende muito do que aconteceu realmente ali no. Em que momento ela procurou o advogado, em que momento da separação elas estão, o que aconteceu, se é mais grave ou não a violência, por exemplo. Acho que isso muda bastante também. E quando que a mulher deve entrar com uma medida protetiva? Quando ela sofre? Porque acho que, eu não sei, a violência psicológica, eu vejo que deve ser difícil provar para entrar com uma É medida mais protetiva, difícil né? mesmo, é mais difícil na parte criminal. Aí entra muito na parte criminal, né? Primeiro, vai fazer um boletim de ocorrência, vai ser ouvida lá na delegacia, o que aconteceu, leva o mínimo de prova, umas mensagens, Mas é né? possível ela conseguir. Sim, sim, sendo bem orientada, sim, Porque hoje em dia a gente vê tantos casos, né, que sim. chega a dar medo. Infelizmente, a psicológica não é levada tanto em consideração na questão criminal, eu acho. Poderia ser levada mais a sério, bem mais a sério. Inclusive no meu caso, deveria ter sido levado, eu era ameaçada e tudo mais, então deveria ter sido levada muito mais a sério. Né? E às vezes você não quer contar para os outros por vergonha, Exatamente, eu acho que esse né? é Eu um não quis sentimento contar. que bate na mulherada, né, Foi sobre... os familiares que perceberam mesmo, de fora. Porque você queria esconder, Sim. tava com Eu vergonha. tava também com dó, querendo, né, resolver sozinha. O resolver sozinha nem sempre é bom, né? Como eu falei, a É, porque paz você pode não está custar tendo caro. a visão toda, né? Eu quis resolver sozinha e emocionalmente já estava desgastada. Então é complicado. E aí você chega na delegacia, faz um boletim de ocorrência e a violência psicológica não é levada tão a sério. Aí até muitas mulheres perguntam, né? Já acompanhei uma cliente, ela falou: você vai esperar ele me matar para me dar uma medida protetiva? E aí a delegada deferiu. Mas assim, foi o auge, né? Meu Deus. Porque eles veem ali o que ela relata e, só uma ameaça, só uma. Não foi nada demais. O nada demais pode dar uma coisa muito séria. É como a gente tem visto muitos casos aí acontecendo, né? Sim. Então precisa, parece que, apanhar para ser um boletim de ocorrência ser levado mais a sério. E isso é levado um pouco mais a sério no direito de família, com relação à guarda, visita, isso já é levado em consideração ali para determinar. Então, no criminal é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil andar. Muito mais. A gente junta o boletim de ocorrência, fala que está em trâmite, mas tem casos que a gente vê que já não vai dar em nada. Ai, é tão complicado isso daí. Mas é assim, né? Eu costumo dizer que a separação, ela pode ser o fim de uma história, mas também é o começo de uma nova mulher. Sim, Né? sim, é só a finalização de um contrato, né? Mas é o início da sua vida, de uma nova vida, que é difícil enxergar isso inicialmente, Sim. né? Porque o divórcio é uma disputa de bens, Só que às vezes é de ego, né? também, Um quer se vingar do outro, um quer brigar com o disputa de outro, interesses. disputar a criança muitas Coloca a vezes. criança ali no meio para tudo pessoal, né? Não é nem com relação à criança. Às vezes o pai nem quer essa convivência com o filho, porque é difícil criar um filho, Com certeza. né? Não sou mãe, mas eu tenho essa noção pelos processos que é difícil, né? Emocionalmente, financeiramente, não é fácil você criar hoje em dia. E às vezes o pai não quer criar, ele quer realmente Atazanar atacar a mãe para isso. falar, agora eu vou encher teu saco. Isso, não quero a guarda compartilhada, não quero mais visita, não quero pagar menos pensão, você não vai usar esse dinheiro com você,
Nossa, isso acontece demais, né? Sim. O cara acha que a mulher usa para ela E nem e... dá, às vezes nem dá porque a criança gasta. Exatamente. Então a gente vai atrás disso num processo, vai discutir isso. Não dá. Ela tem um gasto de 10 mil por mês. Como que 2 mil vai suprir o que a criança gasta? É, que aí a gente volta naquela questão, né? Que o pai às vezes acha que é só a escola, convênio médico e um pouquinho do mercado ali, é isso que a criança A precisa. criança não precisa Só de que na uma prática, natação, a criança não é, precisa de uma terapia, a criança não precisa de uma aula de inglês. Mas, poxa, você tem condição. exatamente. Às E às vezes não vezes na quer vida de fazer. casada ela fazia tudo isso. Por que Por que isso que o juiz vai agora? verificar se já existia esse padrão. Se é E o realmente o juiz leva pai. isso em consideração, né? Leva. Ele levou muito em consideração no processo que eu juntei que a criança tinha um padrão de vida muito alto. Os dois têm condições. Mas o pai quer realmente prejudicar ela. Tirar lá, colocar abaixo de tudo. Sim. É mais prejudicar a mãe do que. E acaba afetando a criança emocionalmente. A criança fica extremamente abalada. Resumindo, todo mundo precisa de terapia. Tem divórcios A que sim. mãe, a criança Tem e até divórcios o que pai. sim. Por isso o ideal é procurar sempre. Tenho dúvida. Ele falou sobre a questão financeira, que eu não vou dividir. Vai buscar uma orientação jurídica antes. O ideal seria buscar uma orientação jurídica antes de casar, pelo regime de bens. Meu Deus, mas como que alguém Porque, faz isso? Gente, como que você vai procurar um advogado para separação antes de casar? porque você casa ali no regime de bens que é legal, que é pela lei, e você não sabe qual é o seu direito. É verdade? Não mesmo. Você não sabe qual que vai ser melhor se eu divorciar. Tudo bem que ninguém casa pensando em divorciar. Exatamente. Mas é uma questão Você que hoje precisa é saber. normal, né? Precisa ser um pouco racional nesse Sim. momento também, né? Então, o que vai acontecer se eu me separar, divorciar? O que vai acontecer se meu companheiro falecer? Tudo isso muda no regime de casamento. Então, o ideal seria procurar já antes. Só Qual o para melhor regime de bens entender. para mim? Sim. Não quero dividir nada. Tenho um monte de bens, eu não quero dividir com ela. Então, vamos por esse regime. Aí é melhor assim, mas acontece isso no inventário. Então, você sempre vê lá na frente. E quando a mãe casa de novo, ou às vezes até o pai, o valor da pensão pode ser modificado por conta disso? Pode ser reduzido só porque ela tem uma nova Não, família? não, a nova família nem induz a aumentar ou diminuir a pensão. Às vezes o pai entra até porque casou, tem um filho, tem uma nova família e eu não tenho mais condições de pagar isso, porque eu já tenho mais um filho. Não vai reduzir a pensão, não é argumento para redução de pensão, assim como para aumentar. A não ser que você aumente muito seu padrão de vida e demonstre isso pela teoria da aparência. Sim. E aí o pai verifica que você mudou muito seu padrão de vida ali, mas aí você tem que ser orientada. Esse padrão de vida é do meu companheiro, não é meu. E aí, Por e já conta disso, não pode condicionando nem a alterar essa pensão, né? por isso que eu falo, tudo depende do lado que eu tô. Então, ir condicionando a deixar tudo ali pro companheiro e levar do companheiro, não é meu. Esse padrão não é meu. Meu padrão se manteve, Sim. né? Mesmo que eles sejam casados em regime de comunhão parcial de bens, por Sim, exemplo. sim. Então, depende. Tem que avaliar tudo. Tem que Tá. avaliar a mudança, o que aconteceu após o casamento, os bens adquiridos após esse casamento. Mas não quer dizer que vá diminuir a pensão dele, porque o dever ele tem de pagar. E também vai verificar a necessidade da criança, volta tudo de novo, vai verificar a necessidade da criança, aumentou a necessidade, ou tá igual, tá menor. Menor é difícil, né? Sim. E a capacidade do pai. A capacidade dele diminuiu e a sua aumentou? Então é Isso é levado em tudo uma consideração. avaliação. Precisa avaliar tudo, né? E quando o pai atrasa a pensão, quanto tempo depois que a mãe pode entrar com a execução, como você falou? Um mês. Um mês, Um no mês. primeiro mês já pode entrar. Isso, hoje em dia um mês, antes a gente tinha guardar 3 meses, né? Hoje com um mês você já pode executar isso, sob pena de prisão. Ele vai fazer um escândalo, sua mãe quer me ver preso. Tem essas manipulações Mas também. paga, se fizesse, se cumprisse com a obrigação, não tinha que executar. É mais fácil fazer certinho. Se estiver fazendo certinho, não tem Não tem que problema, executar. né? Sim.
Ai, Paty, foi muito bom conversar com você. Foi bom, Eu acho que muita ajudou a coisa. esclarecer a dúvida aí de muita mulherada. Que bom. No meu meio social eu tenho muitas amigas, né, conhecidas que passam por Que situações tem muitas e eu dúvidas, né? vejo muitas dúvidas. De, Falta muito conhecimento do casamento, da guarda, às vezes não de tudo, sabe, de exatamente. pensão, de visita, se pode, não pode, de tudo. Eu E vejo aí você muito vê isso. tudo quanto é problema aí acontecendo, e a mulher com medo, e às vezes ela sente medo até de pedir ajuda ao Sim, advogado. sim. Porque também tem um mito que se você pegar advogado vai ser ruim, vai se ferrar, vai aquela Não vai dar coisa certo, horrorosa. né? E não Exatamente. é bem assim, né? Tem que analisar caso a caso, né? E ver as possibilidades. Ah, eu quero te agradecer. Eu que Foi agradeço muito a especial ter você oportunidade aqui, retomando nesse momento tão diferente que a gente da sua está hoje, vida, né? né? Sim, eu vi tanta Alguns anos coisa. atrás a gente estava em outra estação, vamos dizer Sim, assim, sim, e hoje trazer você aqui até para ajudar outras mulheres. Eu lembro que a gente conversou já algumas vezes sobre isso, sim. né? Já A gente era a minha falava muito ideia. sobre, Paty, eu preciso fazer alguma coisa que eu quero ajudar outras mulheres, o que a gente pode fazer e tudo. E eu já tinha essa ideia também, né? De fazer alguma coisa. Mas a correria, o dia a dia, às vezes Mas eu acho que é impede um tudo no tempo pouco. certo. Sim, as minhas E hoje a experiências gente são está outras aqui. hoje. Apesar da Exatamente. especialidade, as minhas experiências pessoais são outras, até de outros processos, enfim. Exatamente. Tudo isso faz diferença, né? Sim, sim, com Então, certeza. e aí eu quero que você deixe assim, o que você pode, o que você falaria hoje para uma mulher que chegasse para você e estivesse precisando de ajuda nesse momento? Qual seria a sua primeira orientação para ela? Calma que vai dar certo. Mas Respira, não pira. calma, dá uma respirada, né? Mas já é um passo importante porque ela procurou ajuda, né? Sim. Então, hoje as que estão pensando, eu diria, procure ajuda, procure orientação. Né? Às vezes não é tudo isso que você está imaginando. Né? Vou ficar disputando judicialmente, às vezes não é tudo isso, né? Os processos, às vezes, na letra fria ali da lei parece que é gigante, não é tudo isso. Então, calma, vamos levando com o tempo, porque vai ser um processo isso, né? Pronta, a maioria com certeza não vai estar pronta para passar por isso, mas vai ficar pronta. Nunca Vai tá, dar né? certo e Mas esse exatamente. processo ele gera uma resiliência ali ao longo do tempo, né? Sim, vai ser importante também deixar tudo certo, formalizado, porque algumas nem formalizam. É verdade, fica aquele coisa de Então, boca. eu combinei com ele, mas ele não está pagando. Então, deixar tudo formalizado é importante. É que ter calma e ir levando o processo, que aos poucos ela vai entendendo Um o dia de cada procedimento. vez, né? Sim. Então tá bom, então é isso, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Paty, fala aí o seu Instagram, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conhecer seu trabalho, fala aí como que a galera acha você por aí. Pelo Instagram é @patibagatini. Lá tem meu contato, se precisar de alguma coisa, né? Não posto tantas coisas, estou nessa ideia, né? Como a gente conversou aqui, de postar mais sobre isso. Acho que é interessante. Hoje a gente vê que as pessoas não têm muita ideia de como funciona um processo desse. Quanto é grande, né? E é extenso também, é muito amplo, direito de família. Então, se precisar do meu contato é esse, e aí já entra em contato e tira as dúvidas. Então é isso. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho e ver um pouco aí desses podcasts, é @doutora.pantersariol. Obrigada mais uma Obrigada. vez e a Obrigada gente pela se vê no oportunidade. próximo episódio.